Então vamos falar então sobre a Torá oral e também a Kabbalah, de maneira resumida. É um tema que já foi falado em outras oportunidades. Então vamos falar de maneira resumida e deixar aqui conceitos, tentar deixar conceitos claros. Primeiro ponto, que a Torá escrita sem a Torá oral, ela não tem valor. Por que não tem valor? Se a pessoa não tem a interpretação correta da Torá, a explicação correta da Torá, ela pode ler uma mesma Torá que outra pessoa lê e cada um interpretar como bem lhe entende. Isso, inclusive, eu conversei com uma pessoa que ela era formada com a ideia reformista. E essa era a ideia dela. Assim ele aprendeu do mestre dele lá no reformismo, que cada um pode interpretar a Torá da maneira dele. Aí eu consegui mostrar para ele o absurdo desse argumento, porque eu posso interpretar, eu posso o que eu quiser e justificar qualquer caminho que eu quiser levar, e cada um assim faz, e na verdade a gente não faz a vontade de Hashem, a gente faz da vontade de Hashem a nossa vontade. Ou seja, a gente decide qual é a vontade de Hashem de acordo com a nossa vontade. A gente determina a vontade de Hashem, isso é um absurdo, porque a realidade existe. Se a realidade existe, eu tenho que entrar em harmonia com ela. Então, se a Torá está dizendo que tem que abater um animal e não está explicando como abater, não posso chegar com um martelo e eu abater, eu entendo que é um martelo. E o outro fala, não, eu entendo que é com um serrote. O outro fala, não, eu entendo que é uma injeção. Não é. A Torá oral explica exatamente no tratado, tem Guimarot, tem vários parágrafos nas leis, muitos e muitos, centenas ou até milhares de detalhes, como fazer o abate de um animal. Isso também carrega com ele toda a parte oculta da Torá. Se a pessoa não se relaciona com as leis da Torá como ela tem que ser, ela também, as influências espirituais, ela está botando em curto-circuito. Ela não está recebendo, ela está fazendo errado. Só de passagem, para vocês saberem, tudo que a Torá fala para não fazer. Você vai em lugares que fazem bruxaria, ou todos os tipos de espiritismo alternativo, esses tipos de coisas que mexem com sacrifícios, eles fazem tudo. A Torá fala não comer o sangue do animal, eles comem sangue do animal. Isso dá força da impureza. E a Torá não quer que a gente se conecte com a impureza, ela quer que se conecte com a nossa alma e com Hashem. Para conectar nossa alma com Hashem, a gente tem que estar limpo de qualquer impureza. Então, tudo que a gente fala para não fazer, tudo que a Torá fala para não fazer, lá é estimulado a fazer. Porque isso dá força para a conexão deles, que é através das forças, da entidades do lado da impureza. Então, a pessoa fala, não, para mim abater o animal é assim, para mim é assado. Não tem nenhum valor real, porque existe uma realidade, existe uma influência que Deus colocou na criação. Quem tenta driblar Hashem, ele está se colocando em prejuízo, ele está se perdendo, ele está se conectando com coisas que não tem que se conectar. Para Deus, ele vai fazer parte de um cenário que, de qualquer maneira, Deus vai usar para o projeto dele. Ou da parte boa do cenário, ou da parte ruim do cenário. Cada um se coloca onde quer, como já falou no tema de Rosh Hashanah. Mas as influências existem, Deus criou o sistema, e se ele não tivesse explicado, a Torá escrita não teria nenhum valor. O que ele falou para a gente, a Torá vem da língua, a palavra Torá em hebraico vem da palavra orá. Orá é orientação. Até em português é parecido. Orá, orientação. É interessante que até mesmo a raiz é parecida. E a Torá vem para orientar. E se não tem como saber o que Deus falou, então não tem nenhum sentido que ele vai orientar através de palavras que não tem nenhum valor de orientação. Então é claro que a Torá exige uma Torá oral, a Torá escrita exige a Torá oral. Como está escrito o Tefilin, vai ser sinal na tua cabeça, vão ser sinais. O que é esse sinal? Cada um bota o que quiser. É óbvio que tem que saber exatamente. As leis do Tefilin são outras centenas ou milhares de leis. E quem faz o Tefilin, que é mais bonito, cor-de-rosa, para mulheres, etc. Então ele está brincando. Ele está brincando com as leis da Torá. É como se ele decidisse agora o que Deus quer agora. Deus está subordinado a mim? Ou eu estou subordinado a ele? Essa é a ideia
da Torá oral. A Torá oral simplesmente não foi escrita por vários motivos. Um dos motivos dela é porque para escrever a Torá oral é muito complicado, porque é muitos detalhes, é muitas. Depois, o que foi escrito em resumo do resumo, nas Mishnayot, depois na Guemará, e nos livros que explicam a Guemará, ocupam bibliotecas inteiras. Então, Deus trouxe os conceitos, Deus trouxe a Torá oral, e assim foi passado de geração em geração no entendimento da Torá oral, até que o nível das pessoas foram caindo, ainda mais com os exílios, com as guerras, e os sábios viram que a Torá ia se perder se não fosse escrita. Então eles resolveram escrever de forma que ainda se mantivesse oral, ou seja, como códigos. Todas as Mishnayot, inclui a base toda da Torá oral está na Mishnayot, e para entender as Mishnayot, tudo código lá, é só para lembretes. Mas o nível foi caindo mais, aí escreveram as Gemarot, que a Gemarot é a explicação da Mishnayot, e os livros posteriores, isso tudo para não ser esquecida a Torá pelas guerras, pelos exílios, etc. Mas, teoricamente, não era para ser escrito isso, era para manter de geração em geração através da transmissão oral. Agora, a Kabbalah, o nome Kabbalah, que virou um nome místico, Kabbalah, na verdade, o nome Kabbalah, qual é a tradução literal? Recepção. É a mesma coisa. É a recepção da Torá que não foi escrita. Porém, a Kabbalah é chamada assim porque a pessoa não tem... O primeiro homem já recebeu os conceitos da Torá de Hashem, e ele recebeu de maneira muito clara todos os segredos da Torá. Ele tinha um nível impressionante, não tem como imaginar antes do pecado o nível dele. Depois, ele transmitiu os ensinamentos para os filhos dele. Depois, assim foi passando de geração em geração para as pessoas especiais, para as pessoas que eram capazes e estavam preparadas para esses segredos. Até que chegou assim Noé, e assim chegou para os filhos dele também. Avraham Avinu recebeu, e ele, com o entendimento dele, acrescentou entendimento do que foi transmitido para ele e escreveu o livro, o Sefer HaYetzirah, que é o livro da criação. E esse livro tem todos os segredos, mas é tudo muito codificado, tem todos os segredos já de como foi feito toda a criação, toda a parte oculta da criação. E também depois, isso foi passado de geração em geração, até que, como sempre, com a transmissão, muitas informações vão se perdendo e, finalmente, foi revelada a toda a Torá oculta, a toda a base da Torá oculta pelo Rabbi Shimon Bar Yochai no livro do Zohar, e depois foi explicado também pela revelação do conhecido Arizal, e os seus alunos continuaram. E assim a gente recebeu até hoje as informações. Uma pessoa que vai sozinha, com a sua capacidade mental de ser humano, e começa a sua caminhada nesses livros sozinha, e então ela vai ter várias lacunas, vai ter várias perguntas, e ela vai acabar completando essas perguntas, esse entendimento, através da sua lógica de ser humano. Isso vai gerar desvios, confusão, e assim ela fica sem perceber uma pessoa herege, uma pessoa que vive a heresia, muitas vezes a idolatria, e ela entende as coisas de maneira deturpada. É muito perigoso. Tenha claro que os conceitos básicos da parte oculta da Torá se pode estudar em certos livros que nos dão pelo menos conceitos para a gente ter uma profundidade no nosso dia a dia. Eu tentei, isso foi um dos motivos que eu escrevi no livro, os livros do Místico 1, 2 e 3. Tem os livros, por exemplo, que eu escrevi dos bruxos estão mortos, que lá explica toda a formação das forças satânicas, etc., para a gente ter consciência do que está diante da gente, para a gente saber com o que as pessoas estão mexendo, para a gente tomar esse cuidado e também poder saber como ajudar amigos e conhecidos que estão nesse meio. Também tem o livro do Bilam, que eu escrevi lá sobre esse tema. E tem outros livros que eu coloquei também, por exemplo, Vontade de Viver, um livro que eu escrevi lá, que também trago entendimentos sobre o mundo oculto. Mas é tudo de uma maneira que é propícia para qualquer pessoa de qualquer nível. Não é que não são informações profundas, são informações muito, muito profundas, porém transmitidas de maneira que entre em harmonia com a nossa vida, com o entendimento, e que a gente tem meios de entender e ter proveito desse entendimento sem deturpações e sem lacunas, para a pessoa começar a sozinha tirar conclusões e construir um mundo espiritual imaginário dela.
e ela vai viver assim dessa maneira. Esse é o perigo da Kabbalah. Muitas pessoas vão estudar a Kabbalah e elas entram numa ilusão. Elas acham que são as pessoas os gurus mais importantes que existem na criação, e elas, na verdade, estão vivendo uma imaginação, o mundo delas, pessoal. Eu já vi partes de vídeos que me mostraram alunos para ver se era bom ou ruim, partes de livros que alunos me mostravam para saber se é bom ou ruim, e realmente é brincadeira. Pessoas estão brincando com cabos de alta tensão como se fosse Playmobil. Com sábios muito considerados, que eles realmente têm cuidado imenso de como transmitir cada conceito, cada cuidado que eles têm de trazer uma visão totalmente completa no entorno desse conceito, para não deixar nenhuma margem de mal entendimento. É claro que tem livros que a gente pode começar a ler. Como eu falei, os próprios livros que eu escrevi que falam desse tema já são livros que eu já escrevi para que seja propício para todo mundo ter uma noção básica para a vida da parte do oculto, dos perigos que isso acarreta também. Também esse livro, O Bruxo Estão Mortos, foi bem profundo sobre esse tema das forças, quem mexe com essas forças que vão nesses lugares, tem as forças de impureza. E esse tema é muito mais profundo. É muito mais profundo. Eu estou até pensando em fazer uma aula ao vivo lá no canal para abrir para esse tema um pouco mais, porque muitas pessoas estão perguntando sobre esse tema. Então, eu estou pensando em fazer, mas, por enquanto, o tempo está curto, se Deus quiser. Então, essa é a ideia básica da Torá oral, que a Torá oral, ela simplesmente é obrigatória para o entendimento da Torá, senão cada um vai começar a fazer o que quiser, e quem disse que é a vontade de Hashem, Deus não está obrigado a se submeter ao nosso entendimento limitado e deturpado. A gente tem que endireitar o nosso entendimento, tem que alinhar o nosso entendimento para a realidade, realmente com as forças que Deus colocou na criação, entender de verdade o que é. Então, isso tem que ser revelado. Então, de maneira simples e de maneira complexa, essa é a parte da Torá revelada e da Torá oculta. Acabou falando dos dois temas que têm a ver um com o outro. Tanto a Torá oral quanto a Kabbalah, ela, na verdade, é a mesma coisa, só que uma é da parte revelada da Torá e uma é da parte oculta da Torá. A Kabbalah também é parte da Torá oral, porque também existe a corrente de transmissão da Torá oral, da parte oculta, que se chama Kabbalah. Kabbalah é recepção, como a gente já falou, Kabbalah, tradução literal é recepção, porque a pessoa não tem como chegar a ter o entendimento do oculto por lógica de ser humano, por mais que ele pode ter certas revelações. Inclusive, as pessoas vão em lugares assim que tem revelações de espíritos, eles vão revelar coisas que acontecem no mundo espiritual, mas cada espírito vai revelar o que está no mundinho dele. Ele vai levar a pessoa também a servir a entidade que está acima dele, porque ele está preso a essa. Essa é a fonte de vida que ele se conectou, ele optou em se conectar com essa fonte de vida, que é uma fonte de vida, uma entidade limitada, como fazem as pessoas que param na horizontal, que corta a vertical. Já falamos desse tema, esse tema tem muito mais profundidade, muito mais profundidade. É o que eu pude falar por enquanto, porque eu não posso chegar e começar a falar coisas que vão ficar abstratas. Eu tenho que ir construindo os temas, assim eu posso explicar melhor onde chega cada coisa. Mas o que eu posso falar para vocês é que toda a hierarquia do mundo espiritual, tanto do lado das forças puras como das forças impuras, elas se expressam na hierarquia do nosso mundo. Tem pessoas que pegam o papel pela posição dele, de tal entidade, e elas realmente, como se incorporassem nele. E ele vai viver essa entidade, ele vai viver, e do lado da pureza e do lado da impureza. Em toda geração tem, por exemplo, a faísca de Moshe Rabbeinu em algum dos sábios. E algum dos sábios ele leva essa faísca de Moshe Rabbeinu, que ele vai ser o líder da geração de verdade. Por outro lado, no mundo da impureza tem sempre um Bilam, que incorpora nessa fonte de impureza, do Esav, de Eixo, que é a força da Sitrahra, que leva no mundo essa influência, e vai ser uma pessoa de influência, uma pessoa que sabe falar bonito, mas as pessoas que têm a antena verdadeira, elas sabem identificar na criação qual é o papel de cada país, qual é o papel de cada governante, qual é o papel dentro do governo de cada pessoa. Eles têm essa visão, por mais que muitas pessoas não tenham integral, mas tem parcial,
o suficiente para saber se proteger e saber para onde ir e para onde não ir, se Deus quiser. Eu estou falando isso baseado em coisas que eu já li, não estou inventando isso. Então, essa é a ideia da Torá oral e da Kabbalah. As pessoas que tentam inventar a Torá oral, elas vão chegar em absurdos, como vão falar que pode pegar um abacaxi em vez de etrog, está escrito um fruto prietzadar, um fruto belo, então vou pegar um abacaxi tropical. Ele vai interpretar a Torá tudo de maneira superficial e tudo absurdo. Quem disse que vai fazer o efeito da coisa que ele explicar? É palhaçada, é palhaçada. Da mesma maneira, a Kabbalah, mas aí é mais um pouco também. Não é que é menos perigoso, porque explicar a Torá errada é perigosíssimo, mas também na parte espiritual, mesmo uma pessoa boa que quer cumprir a Torá, ele entende diferente a formação espiritual atual, ele pode entender Deus de uma maneira idólatra, limitar Deus. Como já escutei pessoas explicando parte de Deus. Deus tem parte. Tem que entender. Quem fala que Deus tem parte está limitando Deus. Isso é heresia. Esse é só um exemplo. Saiu de Deus uma influência, que agora essa influência é uma parte que saiu de uma parte de Deus que foi para criar. Deus tem parte. Quem entende isso de maneira simples, ele toca em heresia. Tem que ter os conceitos claros e tem que saber quando fala na Kabbalah parte de Deus. O que quer dizer isso? Se ela entende isso de maneira simples, ela passa a ser uma pessoa herege. Deus me livre. Eu estou falando isso não porque eu quero ameaçar, essa é a realidade. Essa é a situação. Eu sou a favor que as pessoas se aprofundem e estudem também a parte oculta da Torá, mas se a pessoa não está preparada e ela estuda sozinha coisas e chega em conclusões sozinha, ela vai chegar tem uma ilusão. É uma Torá imaginária dela, que ela criou, o mundo dela é imaginário. E assim também está dizendo no Arizal que Deus criou uma entidade especial para as pessoas que entram mais além do que ela poderia ter entrado na Kabbalah, que isso gera com que a pessoa fique perturbada. Tem uma entidade especial para isso. A pessoa começa a entrar, ela começa a ficar um pouco perturbada mental, e assim ela vai ficar, assim é a maneira que a Kabbalah se protege, vamos dizer assim. A Kabbalah tem os seus alarmes de proteção.